Como classificar o ano que termina? Realmente, 2022 foi um ano em que aconteceu de tudo. Alegrias, tristezas, vitórias, derrotas. O Brasil divide ao meio, polarizou, e hoje nós temos aí praticamente dois Brasis. Curiosamente, em 1966, Haroldo de Azevedo, ao escrever o livro Geografia do Brasil, que foi a obra mais completa daquele ano para cá, ele falava isso, que somos um Brasil de muitos Brasis. Em um lugar, chuva de destruir tudo. No outro, um calor de assar o meio-dia. Este é o Brasil. Este é o Brasil. Esta é a Minas Gerais. Minas são muitas. Num ano em que aconteceu de tudo, tivemos fatos que culminaram o ano, a vitória da Argentina, por exemplo, e muitos outros fatos que no Brasil de hoje conta muito. Mas tivemos uma divisão nítida de poderes, onde o poder judiciário, de uma certa forma, subjugou os demais poderes, onde um ministro, numa canetada, mudou a história do país várias vezes. Mas o ano de 2022 vai trazer uma lembrança muito boa para nós. Foi um ano em que o Brasil saiu de uma Covid, pelo menos 90% delas. A guerra da Ucrânia com a Rússia trouxe efeitos, sim, mas nem tantos para cá. De uma certa forma, o Brasil realmente foi privilegiado. Estamos produzindo alimentos para 1/4 do mundo. 1 bilhão de pessoas se alimentam do alimento brasileiro. Chegando a essa conclusão, o balanço, eu creio que foi positivo. Ou não foi, Dr. Carlos Camargo? Seja bem-vindo, é uma honra aprender com o senhor mais um pouco. Dr. Vanderlei de Mello, é um grande prazer mais uma vez estar contigo aqui. Concordo com suas palavras até certo ponto. Não vejo com tanto otimismo que o ano de 2022 foi um ano bom, um ano positivo, em todos os aspectos. Sim, aspectos positivos, aspectos negativos, mas no meu modo de ver, mais negativos que positivos. Os positivos foi o controle da pandemia do Covid-19, que ainda está aí, né? Esse vírus não vai acabar, mas já houve o controle, todo aquele processo já foi resolvido e a vida continua porque tem que continuar. Com relação à política internacional, não vejo a chamada guerra da Ucrânia com a Rússia como uma guerra, mas sim uma invasão da Rússia na Ucrânia, que é diferente. E eu entendo que nenhum país tem, sob qualquer argumento, pode invadir um outro país. Então a Rússia está completamente errada e o senhor Putin vai pagar caro por essas atitudes que tem tomado. E está intensificando. A gente ainda vai ter guerra lá por muito tempo. Existem outros conflitos aí para o mundo inteiro que a imprensa internacional não divulga porque não tem interesse. É o caso do Iêmen, né, um país muçulmano que está lá envolvido
numa guerra que também não tem fim, uma guerra civil, uma guerra interna, um lado apoiado pela Arábia Saudita, outro lado apoiado pelo Irã, e o Irã com a Arábia Saudita resolveram ir guerrear lá no Iêmen, que é um país que pertence do Oriente Médio, um pequeno país, mas de grande poder no sentido de estratégico para aquela região. A gente não sabe quando é que aquela guerra termina. E no que diz respeito ao Brasil, tivemos uma eleição de presidente da República até deputado estadual, aonde ficou mais polarizado, mais discutido a de presidente da República. Eu, particularmente, tenho muitos olhares que não concordam com esse procedimento eleitoral sobre as urnas, o fato de não se poder fazer o próprio eleitor fazer ali a sua auditagem, né? Fazer um auditamento na sua urna, que ele tenha a certeza, a tranquilidade de quem ele apertou ali para votar, de fato é aquela pessoa. Então, ficou no ar isso. Ah, mas as urnas são seguras. Muito bem, por que não mostrar então? Então ficou no ar. É segura, não é segura, ninguém sabe dizer 100% se é seguro ou se não é. Então, isso quando gera dúvida, a coisa começa a ficar ruim, porque há uma insatisfação de parte da população. Mas obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo, infelizmente. Quanto aos poderes da República, o Dr. Vanderlei falou aqui com muita propriedade. Nós tivemos um ano muito atípico, no sentido da ingerência do Poder Judiciário em cima do Poder Legislativo, principalmente do Poder Executivo. E agora, no final de ano, mudando a Constituição, mudando o processo legislativo, monocraticamente, decisão de um juiz, um ministro, melhor dizendo, não é juiz, um ministro do Supremo Tribunal Federal, que numa canetada muda uma Constituição. Não é constituinte, não tem mandato eletivo e toma uma atitude dessa. Então, esse fato vai gerar agora, para 2023, atitudes que nós vamos assistir. Tem muita coisa por vir aí, porque do jeito que está não pode continuar. A nossa Constituição, baseada na teoria de Montesquieu, os poderes são independentes, harmônicos entre si, se conversam, mas não pode invadir. Não invade competência do outro, ninguém tem esse direito. E mandato eletivo tem só o Poder Executivo e o Legislativo. Judiciário não foi eleito por ninguém, é indicado, no caso do Supremo Tribunal Federal. Nos outros, quando diz respeito a Estado, é concurso público. Então, fica aqui o meu breve comentário aí dos fatos que aconteceram. Tem certas coisas, as pessoas me perguntam isto. O senhor tem uma ideia, doutor Carlos? O Estado de São Paulo, o novo governador lá, o Tarcísio, vai ter um caixa de 273 bilhões para 2023. O produto interno bruto da Argentina, vejam vocês, o Estado de São Paulo tem um produto interno bruto maior que a Argentina. Mas como pode, num país em que um único estado tem 273 bilhões, que tem dinheiro para pagar aumento de ministro, deputado, senador e aquela cadeia que desce, mas para pagar salário mínimo, para dar um aumento de salário mínimo é R$90. E olha lá, e olha lá. Lá do outro, os ministros, governadores, presidente, vice-presidente, recebem um aumento aí de 18% escalonado. O que vai acontecer no final de 4 anos nessa base salarial? No último ano, um ministro vai estar recebendo quase R$47 mil. Então, a produção me parece pouca, e aqui eu falo de todos os poderes,
para um salário tão grande. Agora, para aprovar essa PEC aí, até acho que neste particular, o Congresso acertou que o novo presidente queria 270 milhões também, bilhões, por 4 anos. Levou por 1. Esse mesmo menos que isso. Então é um país de controvérsia, doutor. O ano 2022 ele não foi fácil. O ano 2022 não foi para amador, não. É para o senhor sentar, analisar, pensar e ver como pode. Eu estava observando há poucos dias aí, Poços de Caldas tem uma arrecadação formidável, onde metade da arrecadação vai para funcionário público. Fica a outra metade para dividir para uma cidade que tem mais de 260 bairros. Então, uma situação que, se o senhor for sentar para debater com alguém, ou o senhor ou ele tem que estar um melhor, mais preparado que o outro. Porque as versões não caminham, não convergem diante do que nós estamos vivendo hoje. Eu acredito que 2023, pelo menos no âmbito municipal e estadual, nós vamos ter aí um alinhamento. Mas no plano federal, doutor Carlos, sinceramente, eu não tenho fé. Concordo plenamente. No que diz respeito ao estado de Minas Gerais, né, que é o que nos interessa, é aqui que nós moramos, né? Então nós temos aí, foi reeleito o Romeu Zema, que fez um primeiro mandato, está terminando agora, muito bom, conseguiu resolver todo o problema administrativo e financeiro. Eu falo isso porque eu sou funcionário público estadual e acompanhei e acompanho os governos, os governadores, as suas atitudes, os seus mandatos, os seus governos, desde a época que eu entrei na Polícia Civil, lá em 1985. E o governador Romeu Zema arrumou a casa, arrumou, e agora no segundo mandato ele vai poder deslanchar e fazer aquilo que ele sempre teve vontade, de tornar o estado de Minas Gerais um estado mais eficiente, um estado melhor para os mineiros. E o professor disse aqui, doutor Vanderlei, sobre o dinheiro que é gasto com funcionário público. Não é só em Poços de Caldas, não. Todos os lugares existe a chamada lei de responsabilidade fiscal. Não pode ultrapassar um limite do que o Estado arrecada, do que a Prefeitura arrecada, do que a Federação arrecada, com pagamento de pessoal. Muitas vezes o funcionário público fica, quer aumento, é polícia, é professora, é funcionário de outros setores, da fazenda. E o Estado não tem condições, às vezes pode ter até o dinheiro para pagar o aumento, mas não pode ultrapassar a margem da lei de responsabilidade fiscal. Então, as prefeituras estão no limite, pagando seus funcionários. Poços de Caldas tem um número de funcionários muito alto, são mais de 3.000 funcionários, é uma folha de pagamento muito alta. E o Estado também de Minas está no limite. E isso impede aí de dar mais aumentos para o funcionalismo, tanto municipal quanto federal, e as pessoas muitas vezes acham que é o prefeito que não quer, que é o governador que não quer. É uma atitude que ele, lógico que ele ia querer, né? Seria ficar simpático para todo mundo. Nossa, ele é muito bacana, muito bonzinho, deu aumento todo ano, de 6 em 6 meses. Mas existe uma lei chamada de responsabilidade fiscal que não permite ultrapassar. Se o prefeito, se o governador passar aquele limite, ele pode ser responsabilizado. Civil, criminalmente, pode até perder o mandato. Então, é um trato muito difícil, senhores governadores e senhores prefeitos, aí, com relação ao pagamento, aumento de salário de funcionário público. O doutor Vanderlei falou aqui do estado de São Paulo, que é a locomotiva do Brasil, é a que puxa o Brasil inteiro, sempre foi e vai continuar sendo, e agora muito bem governada, vai ser muito bem governada pelo Tarcísio de Freitas, um homem de uma capacidade ímpar. Espero que nós vamos ter ótimas notícias também a respeito do estado de São Paulo. Para se ter uma ideia, doutor Carlos,
Hoje eu registro a presença pela primeira vez em 8 anos de TV Pós, da minha esposa, dona Marilene, que está sentada ali acompanhando o programa. E eu faço a seguinte conta. Eu falo para minha esposa, olha, a minha renda esse mês aqui vão ser R$10. Então, quando ela vai lá no mercado, ela sabe que ela não pode estourar o teto do gasto, né? Lá não estoura o teto. Lá não pode estourar o teto de gasto. Então, o que acontece? Ela sabe que se a minha renda é R$10, ela não pode gastar 12. Senão amanhã nós vamos ter dificuldade. E isso acontece no governo federal, estadual e municipal. Mas o que interessa diretamente ao povo, doutor Carlos, é o municipal. Porque nós vivemos aqui, nós sentimos aqui. Eu sempre falo, que o senhor já viu várias vezes falar isso aqui, a pessoa vai lá e fala, está com carnê inteiro de IPTU, não vou pagar isso não. Eu pergunto para você que não paga o IPTU, que moral que você tem de lá na prefeitura, seu prefeito? A minha rua está cheia de buraco. A iluminação lá está fraca. Esses são os primeiros a reclamar. São os primeiros a reclamar. E eu fico me perguntando, que moral que você tem de lá na prefeitura reclamar? Você pagou, você cumpriu a tua parte? Direitos e deveres. Parece que tem gente que só conhece os direitos. Parece que tem gente que só conhece a margem do direito. O dever parece que ele nunca ouviu falar. Então você quer reclamar na prefeitura? Vai antes no banco e paga o carnezinho de IPTU. É obrigação sua. Aliás, doutor Carlos, para encerrar o primeiro bloco, se eu fosse prefeito e visse um terreno seu meio abandonado lá, eu mandava construir o muro, mandava fazer o asfalto e mandava a conta na sua casa. E se você não pagasse, eu penhorava o seu terreno. Eu confiscava lá. Porque não tem sentido. Uma rua de 10 moradores, 5 pagam imposto, 5 não, aí vem o asfalto, beneficia os 10. Não, eu acho que se vai beneficiar os 10, ele tem que arcar com as consequências dele também. Pague seu imposto, depois vai lá reclamar. Essa é a grande moral. Mas nosso tempo já deu, né, doutor? Vamos chamar então as mensagens aí dos nossos apoiadores. E na volta vamos voltar aí com a Luciana Mello, o escritório Vanderlei de Mello. Aos 68 anos decidi mudar meu sorriso. Deixei de usar dentaduras. Escolhi o Implar e hoje, aos 83 anos, tenho certeza que fiz a escolha certa. Amadureci com qualidade de vida. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Doutor Carlos, temos agora as mensagens dos nossos apoiadores, não é isso? Ah, sim. Vou pedir para o Lucas colocar aí para o escritório jurídico do Dr. Vanderlei de Mello, lá na rua Dr. Norberto Carlos Ferreira, 49. Já decorei, hein? Já decorei. Do Dr. Norberto Carlos Ferreira, 49, bairro Santa Augusta, escritório jurídico do Dr. Vanderlei de Mello. O telefone é o 3721-7552, 3721-7552. E a doutora Luciana Mello, aí para quem vai casar, festa de fim de ano, recepção, festividade em geral, aí, doutora Luciana Mello, tecladista e cantora, contato pelo 99967-6276, 99967-6276. Muito casamento, doutor Carlos, no momento, o pessoal está agora, disposto. o pessoal, final de ano, toma coragem. Né? Toma então, coragem. aumenta muito o número de casamentos. E o nosso, pedir para colocar o nosso WhatsApp aí, para os telespectadores que quiser dar aí a sua opinião, mandar uma mensagem, é o 98451-3033, 98451-3033. É isso aí, professor. A bola está contigo de novo. Você que acompanha a nossa programação, querendo fazer a sugestão, crítico, comentário, pode fazer comentário, pode criticar também, não precisa elogiar não. Pelo contrário, a crítica ajuda bastante a gente construir o programa, né? Então, Carlos, você sabe que eu entrei esses dias num supermercado e um estudante de direito que trabalha lá me perguntou por que o Ministério Público é chamado de parquê.
Francês, né? O interessante é o seguinte, o parquet é que lá atrás, nos tempos da Grécia, Roma, mas principalmente na França napoleônica, os julgamentos eram feitos no parque. Eram feitos no parque aberto, era público. E aquele que fazia a acusação, que é o nosso promotor de justiça hoje, ele era o parquet. Ele era a pessoa que preparava a acusação No parque. no parque. Daí o nome parquet. Esta é uma das explicações. E também o nome habeas corpus, ele tem um simbolismo muito grande. Porque não tinha como o rei ir a todos os julgamentos onde ele estava. Então ele trazia a pessoa. Então seria mais ou menos o seguinte, traga-me o corpo e eu darei a lei. Esse seria mais ou menos o sentido. Então o réu era trazido na presença do rei, ele escutava o que tinha de escutar ali e dava a decisão dele. Então traga-me o corpo, apresente o corpo e eu darei a lei. Esse seria o sentido. Mas no direito, Dr. Carlos, nós temos muitas e muitas frases que nasceram do latim, por exemplo. O latim, né? O berço da nossa língua, né? É o berço da língua. Então, nós temos muitas frases que vêm do latim e corrigindo aqui algumas frases. Então, tem um ditado assim, de quem tem boca vai a Roma. Não é esse o ditado, não, Dr. Carlos. Não? Não. Quem tem boca vai a Roma. Quem tem boca vai a Roma. Não é? Vai a Roma. Então isso aí surge do tempo como aquele rapaz que quer casar com a minha filha, mas não tem ira nem beira. São aquelas casas coloniais portuguesas, com os beirais. É. Né? A casa do beiral é a casa de gente rico. Então, eira e beira. Quem não tinha era pessoa pobre, era o colono. Então, isso aí, se for explicar um dia, nós vamos tirar o programa aqui para trazer todos esses esclarecimentos aqui, né? Mas, de qualquer forma, o direito, ele impressiona. Porque, há poucos dias, estava discutindo a situação do Sérgio Cabral. Pode parecer que o senhor não concorde com a ideia. Mas o Sérgio Cabral, ele não estava preso em condenações, estava preso em prisão preventiva. 6 anos em prisão preventiva? 6 anos em prisão preventiva? O Michel Mendes foi uma vez no Nordeste, chegou na cidade, se não me engano, no estado de Alagoas, que o rapaz preso há 11 anos com prisão preventiva. Mas nesse caso aí, nós não podemos analisar somente que ele estava 6 meses em prisão preventiva. Não poderia 6 passar. anos. 6 anos, corrigindo. 6 anos em prisão preventiva. Pelo Código de Processo Penal, são 180 dias. Né? Agora, um juiz que dá uma soltura para um indivíduo que está há 6 anos em preventivo e que até então não foi julgado, por que ele mesmo, então, não pede, não requisita, melhor dizendo, que juiz não pede, requisita, providências no sentido de por que aquele réu não foi julgado naquele prazo. Ninguém requisita isso. Põe na rua e ninguém me amola mais, o juiz fica tranquilo, o advogado fica tranquilo e está todo mundo tranquilo, mas a lei foi ferida, o sujeito cometeu um crime. Então o processo penal está errado desse caso, ou desse caso nós estamos falando aí do Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro. Porque todo esse tempo preso preventivamente e não foi terminar nenhum processo, nenhum processo. Em 6 anos, o que não. esse povo estava fazendo que não terminou o processo? Isso ninguém fala, ninguém vê, ninguém comenta, ninguém... Ah, não, passou do prazo, põe na rua. Peraí. Se passou do prazo e não concluiu aquilo que deveria ter sido concluído, alguém falhou. Alguém falhou. Então esse alguém tem que ser punido. É isso que tem que acontecer no Brasil, porque fica uma coisa assim, passou do prazo. Né? E a gente vê casos de juiz aí que olha um processo
e fala assim, bom, como vai passar do prazo, já põe na rua liminarmente também. É um fim da picada, né? O direito no Brasil está sendo pisoteado, não é de hoje. A visão do senhor como delegado de polícia, que foi sua vida, sua carreira, lhe autoriza a falar sobre isso. Mas eu que passei longos anos na advocacia, eu tive cliente meu que ficou preso 2 anos em prisão preventiva para ser julgado. Então, às vezes a gente entra com habeas corpus e o próprio tribunal, ao conceder o habeas corpus, critica a magistratura de primeira instância. Critica. Porque, na verdade, nós temos essa situação, doutor Carlos, que é uma situação jurídica, para mim, mal interpretada, porque quando o flagrante chega na delegacia, chega no fórum, a autoridade policial faz o flagrante e manda para o fórum. Em 24 horas tem a chamada audiência de custódia. Nesta audiência de custódia, o juiz aprecia o aspecto da legalidade da prisão. Ele não aprecia ali os direitos de um ou de outro, nem entra no mérito da acusação. Ele vê o aspecto da legalidade da prisão. E se ele vê que a prisão não veio a se amarrar, porque o que tem um flagrante? Condutor, conduzido, testemunha e autoridade policial. A autoridade policial. Eu consegui uma vez relaxar um habeas corpus aqui, de um taxista, porque o processo chegou lá na delegacia, não tinha assinatura do delegado que presidiu o flagrante. Estava tudo certinho, quando chegou na assinatura do delegado não tinha assinado. Acho que ele tinha ido almoçar, a moça do escrivão já mandou aquilo. Resultado, chegou no fórum, o juiz imediatamente relaxou o flagrante, porque faltava um dos elementos essenciais do flagrante. Mas qualquer dia nós vamos tirar aí o Dr. Carlos um tempo aqui, para falarmos de você, da ocorrência policial, desde o nascedor dela no fato, até uma sentença para um processo chegar no Supremo Tribunal Federal, que não são todos que chegam. É preciso que haja a chamada repercussão geral. Ou seja, a decisão do Supremo não beneficia só aquela pessoa. Aquela decisão vai virar uma súmula e esta súmula vai ser aplicada para todos em tese. Em tese. O senhor acabou de falar um negócio, o senhor tem razão. Devia olhar todos os casos. Não, só olhou aquele. Mas a súmula fica lá. E tem súmulas que são vinculantes. Vou dar um exemplo, o senhor foi no caso do Plano Collor. Nós tínhamos aqui em Poços vários e vários processos ligados ao Plano Collor. Quando saiu a decisão do Supremo, esvaziou as gavetas, claro, porque foi tudo aplicado ali, né? Veio a correção, pagou todo mundo. Agora, tem pessoa que não dá para entender também. Quando foi chamado para fazer o acordo, vários clientes meus fizeram o acordo. Mas muitos não quiseram receber o acordo e eram quantias grandes. Não quero, quero é tudo, eu quero é tudo. E ficaram lá mais de 20 anos, Dr. Carlos, mais de 20 anos parados. Alguns até morreram. Alguns morreram. Quando chegou o dinheiro, chegou para os herdeiros, né? Chegou para os herdeiros. Chegou para os herdeiros. Então... Mas vale um pássaro na mão que 2 voando, né? Mas o senhor sabe uma coisa? A maioria do plano Collor acabou de parar na mão de herdeiro mesmo. Eu fui fazer, no final do ano atrasado, um inventário, e havia um crédito lá, oriundo do plano Collor, que nem o falecido não sabia, porque quando ele morreu não tinha. O crédito entrou depois. Explica que esse plano Collor aí foi a retenção das poupanças, né? A retenção das poupanças. O Collor entrou e já... Ele disse que tinha uma bala na agulha e disparou contra o povo, né? Contra o povo que acabava de elegê-lo. Falou com aquele projeto da Zilda, que é a de Melo lá, né? Zilda de Melo, né? Então, o que aconteceu? Criaram que é plano doido, que depois deu um prejuízo enorme para a nação. Deu um prejuízo enorme para a nação. Ok, vamos embora. Chegamos ao final do nosso programa de hoje, Dr. Carlos. Mais uma vez, foi uma honra trabalhar com o senhor aqui, aprender com o senhor mais um pouquinho. Hoje, pela primeira vez, como eu disse, depois de 8 anos teve a posse, minha esposa está ali acompanhando o nosso programa. Veio de mandar um abraço para minha filha Adriana e Luciana, para os meus genros Flávio e Renato e para as minhas netas, né? A Emily, a Evelyn e a Raíssa. Para mim é uma alegria muito grande receber eles aqui.
e dizer que a gente hoje vive em família. E como eu já estou, como dizia o Zé Rico, da meia-noite para o meio-dia, a gente procura manter uma vida mais controlada, é onde eu deixo essa missão de dever ao cargo aqui do Dr. Carlos, que muito me honra, muito aprendo com ele, ouço as gravações. O pessoal está pedindo para eu indicar mais livro, viu? O pessoal está pedindo para indicar mais livro. Então, o senhor precisa trazer e indicar para o pessoal. Ok. Eu mesmo poderia indicar muitos lá, mas eu sou da era antiga, né? Então, se eu for indicar aqui, vai ser Edson Prata, Magalhães Noronha, daquele tempo, né? Gente, até a próxima semana, Dr. Carlos, mais uma vez, um abraço, obrigado. Ok, muito obrigado, agradecemos a todos, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.